Olá, como vocês estão? Hoje vamos conversar um pouco sobre intoxicações transmitidas por alimentos. E o que seria essas intoxicações? Como eu já tinha dito anteriormente, está relacionada à ingestão da toxina pré-formada no alimento. Então, às vezes, o micro-organismo nem vai estar mais viável, não vai estar mais vivo naquele alimento, mas a toxina que ele produziu enquanto estava ali ainda continua presente, podendo causar, né, sintomas mais brandos, mais graves e até mesmo podendo levar a óbito, que é o caso que nós vamos falar um pouco hoje, que é o Clostridium botulino, né? Estamos vendo aqui justamente, né, o esporo desse micro-organismo. Então, o Clostridium botulino, que a gente já vem falando há muito tempo aqui, por que essa preocupação com esse micro-organismo? Porque justamente ele produz uma neurotoxina que pode levar o indivíduo a óbito por essa neuroparalisia, né? Então, a gente sabe que existem outras formas de botulismo, né, nos seres humanos, mas a gente vai se referir hoje ao botulismo causado pela ingestão da toxina pré-formada em alimentos. Existe o chamado botulismo infantil, que está relacionado com a gestão do micro-organismo. Por quê? Os bebês, né, com menos de 1 ano e meio, por não terem a sua microbiota intestinal desenvolvida, podem ingerir algum alimento contendo esporo do Clostridium botulino e esse esporo, né, ao se desenvolver no intestino, né, da criança, pode levar à produção da toxina e com isso provocar o botulismo infantil. Então existem aí a questão, casos bem conhecidos, né, como é o caso do mel, né, inclusive os pediatras não indicando o consumo. Na própria embalagem dos méis vem essa recomendação, mas isso não ocorre, né, não só pelo consumo de mel, que naturalmente às vezes tem o esporo presente, né? Lembrando que a gente vai ver daqui a pouco que o esporo está presente no solo, então imagine as abelhas e indo na busca de pólen, podendo, né, carrear o esporo para o mel. Então, por isso, o mel é um alimento que não é recomendado para menores de 1 ano e meio. Mas isso pode ocorrer também com qualquer alimento que esteja contaminado por esporos do Clostridium botulino, como já aconteceu casos aí na China, na Nova Zelândia, por conta de leite infantil contaminados por esse micro-organismo. Então a gente tem essas duas formas aí, né? O botulismo, que ocorre pela ingestão da toxina pré-formada no alimento, ou essa situação do botulismo infantil, onde uma criança pode ingerir um micro-organismo viável e ele, né, conseguindo aí se multiplicar no intestino, podendo causar, né, o botulismo infantil. Algumas características do micro-organismo: ele é gram-positivo, formador de esporo, que é uma característica, né, de resistência ao ambiente, né, do Clostridium botulino. E algo muito importante em relação a ele é justamente essa questão do pH. Ele não é resistente a alimentos com alta acidez. Então, quando a gente pensa em produtos de origem animal, principalmente, né, em condições de anaerobiose, né? Então, lembrando que os produtos de origem animal, eles naturalmente têm um pH, né, considerado aí, né, mais alto, quer dizer, então são alimentos de baixa acidez. Então, quando a gente faz, né, esse processo aí, faz as conservas, né, produtos enlatados ou qualquer outro tipo de invase, né, que a gente tem um vácuo total ou parcial desse produto, vai ter condições propícias para a multiplicação desse micro-organismo. Então, onde ele é encontrado, né? Como eu disse anteriormente, na natureza, né? Então, lá no solo, nos sedimentos, tanto de água salgada quanto de água doce, no trato, né, intestinal dos homens e dos animais, inclusive, né? A questão do botulismo aí já acontecendo em outras situações nos animais, né? Para quem é médico veterinário, isso é bem estudado, então o cuidado que tem que se ter com a suplementação mineral, né, para evitar a osteofagia, é uma situação que pode levar aos animais a desenvolverem botulismo, mas aqui a gente está falando, né, das chamadas doenças transmitidas por alimentos, então a gente vai focar mais na questão dessa toxina pré-formada, né, no alimento.
E aí, que alimentos são esses, né? Como vocês já devem ter percebido, todos aqueles que são que tem algum tipo de vácuo, né? Retirada aí do ar total ou parcial, e que além disso são que alimentos de baixa acidez. Então a gente tem as carnes, né? Vegetais enlatados, peixe defumado, principalmente, né, se for um peixe ou até mesmo uma carne que tem uma espessura grande aí que pode ter uma situação de anaerobiose, pasta de fígado enlatada, alimentos aí, né, que a gente chama caseiros, né, que as pessoas não tomam um cuidado, talvez, de acidificar o meio para evitar. Palmito, por exemplo, a gente sabe que é uma fonte, principalmente, né, aqueles, infelizmente, de origem clandestina, viu, gente? Isso acontece também. Então, não existe o cuidado, né, quando é de origem clandestina. Infelizmente, existem até falsificações em relação, né, a palmito, você já deve ter ouvido falar isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o consumo desses alimentos, né? Então, quando a gente for fazer lá nossas conservas em casa, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da anaerobiose e principalmente com a acidez do alimento para evitar, né, a formação da toxina por conta da multiplicação do Clostridium botulinum. E aí os sintomas que a gente tanto fala dessa questão da gravidade, né, começam aí, né, com esses sintomas neurológicos, de lassidão, né? Até encontrei umas fotos na internet, mas eu preferi não utilizar, né? Visão dupla, perdas de reflexos à luz, fraqueza muscular, vejam aí, né? Como vocês viram, uma neuroparalisia, dificuldade respiratória de deglutição, né? Dores na faringe, vômito e náusea ocasionalmente podem ocorrer. E aí esses sintomas, eles vão progredindo, né, com fraqueza dos músculos de face, língua, faringe, pescoço, né, apresentando um platô, né, depois de 4 a 5 dias, né, que o indivíduo começou a apresentar os sintomas, e essa paralisia, né, neuroparalisia progressiva, ela é descendente, diferente do que a gente comentou a respeito lá da síndrome de Guillain-Barré, que a gente se referiu quando falou de Campylobacter, tá? Então, nesse caso, o indivíduo pode vir a óbito por paralisia respiratória por parada do diafragma. Então, vejam a gravidade, né, em relação a essa toxina, inclusive, né, aí podendo ser utilizada até como uma arma em guerras biológicas. Não sei se vocês já ouviram falar de um autor chamado Robin Cook, né? Ele tem livros falando, né, de diversas doenças, inclusive, né, um livro, né, se referindo à toxina botulínica, né, que seria uma forma aí utilizada para provocar terror, né, na questão aí dos terroristas e tal. Isso é algo muito grave, realmente, então a gente tem que ter muito cuidado, né, no processamento, na preparação desses alimentos, né, de baixa acidez que tem essa condição aí de anaerobiose. Então, por isso que, diferente dos outros, que a gente fala de medidas de controle, né, além da higiene, obviamente a higiene aqui é muito importante, gente. Se você for pensar, né, que você vai processar um produto enlatado, pedaço, por exemplo, de carne caiu no chão e você simplesmente, sem fazer uma reinspeção, devolve esse pedaço para ser processado, você esqueceu que ali pode ter esporos de clostridios que vão resistir ao processamento térmico. Então, é muito importante a higiene nesse sentido, mas, obviamente, a temperatura adequada de esterilização comercial específica para aquele alimento e para aquela embalagem naquele tamanho. Então, existem estudos que vão determinar o tempo e temperatura que serão utilizados para realizar o processamento desse alimento. Principalmente, né, a gente tem que lembrar, temperaturas acima de 100 graus quando se tratar desses alimentos de baixa acidez, tá? Então, produtos envasados que a gente fala, envasado em lata, em vidro, plástico termoprocessável, laminadas, né? São todos os tipos de embalagens que resistem a tratamento térmico. Além disso, a indústria ainda usa conservante, né, o nitrato ou o nitrito, como essa forma de evitar a multiplicação do clostridio. Mas o mais importante é o controle da temperatura e defumação também,
por conta daquilo que a gente disse, aquelas peças, né, que tem uma espessura muito grande, pode ter uma condição de anaerobiose e aí com isso, né, ter o desenvolvimento, né, a produção aí da toxina. Então tem que ter muito cuidado em questões de temperatura, de processamento e obviamente a higiene ainda continua, né, sendo aí bastante importante nessas situações. Bom, agradeço por continuar nos acompanhando até aqui e aguardo a todos na próxima semana. Até mais!